Será que é verdade que a bipolaridade pode realmente fazer com que uma pessoa se torne genial? Que os genes da bipolaridade podem realmente estar relacionados a mais criatividade, a pessoa conseguir produzir ideias diferentes das demais, ser um artista muito criativo, ser um profissional que se destaca? Extremamente interessante esse tema. E de fato, existem estudos que mostram que a bipolaridade está relacionada à genialidade, inclusive estudos que medem o QI e que mostram uma relação importante com alguns genes que estão ligados ao transtorno bipolar. Esse é um tema fascinante porque também a gente escuta falar que o transtorno bipolar pode trazer prejuízos para a cognição, pode prejudicar o foco, o raciocínio, o que também é verdade. Mas é interessante a gente procurar entender qual é a diferença que existe entre uma questão e outra. Quando a gente fala da genética da bipolaridade, a gente não está dizendo necessariamente que aquela pessoa tenha o transtorno bipolar. O que eu quero dizer com isso? Por vezes nós herdamos genes da nossa família, dos nossos pais, que podem estar relacionados a uma chance maior da gente desenvolver o transtorno bipolar. Mas não necessariamente esses genes irão se expressar. Ou seja, o fato de eu ter uma genética para um quadro mental não significa que eu vou ter aquele diagnóstico. Eu tenho uma chance maior de manifestar aquele quadro, mas dependendo de outras circunstâncias da minha vida, como estresse, como experiências na infância, talvez eu nunca apresente aquela condição, aquela doença, mas eu mantenha aqueles genes e aqueles genes influenciem, evidentemente, o meu funcionamento, a maneira como eu penso, enfim, como que eu consigo articular as ideias. E muito se especula sobre artistas bastante conhecidos. Um paciente meu fez uma pesquisa, ele estava me falando do Chorão, do Charlie Brown, da Mariah Carey, da Demi Lovato, Kurt Cobain, enfim, outros artistas como Jimi Hendrix, Frank Sinatra, Van Gogh, Beethoven. Claro, tudo isso é muita especulação também, né? Eu duvido que alguém foi lá, olhou o prontuário dessas pessoas, se é que elas passaram alguma vez por um médico e tiveram um diagnóstico, né? Talvez alguns desses tenham realmente tido, mas por vezes existe muita especulação. Mas um tópico que é muito interessante é que a principal característica que a genética da bipolaridade pode melhorar, vamos dizer assim, pode trazer destaque em relação ao QI, é especificamente o QI verbal. Então você vê que eu falei de muitos artistas que são músicos, né? E eles têm, por vezes, facilidade em relação à produção de sons e palavras, né? De criar realmente melodias, rimas, versos, enfim, pessoas que se destacam nesse quesito. E é muito legal a gente até pensar nessa correlação que existe com a bipolaridade, né? Em que o paciente, em alguns momentos do quadro, tem realmente um fluxo verbal muito rápido e por vezes mais criativo, né? Por vezes conseguindo criar uma série de rimas que até perdem o sentido numa fase em que o quadro está ainda mais intenso, né? Podendo chegar, por exemplo, à fuga de ideia, aquele momento em que o raciocínio não se completa, né? Aquela situação de arborização de pensamento, também evidentemente prejudicando a expressão da ideia quando existe um quadro mais severo. No entanto, em momentos mais brandos, vamos dizer assim, de fato a pessoa pode se expressar com muita confiança e de modo extremamente criativo, né? E talvez essas pessoas, esses artistas, tenham de alguma maneira se beneficiado de uma fase como essa, ou até mesmo o temperamento da pessoa no dia a dia tenha sido influenciado por essa genética e permitido que a pessoa tivesse essa função verbal realmente mais aguçada, né? Que tivesse essa capacidade acima da média, né?
É curioso também a gente raciocinar de como as pessoas que apresentam por vezes bipolaridade tendem a misturar alguns assuntos, informações mais abrangentes e que não tem uma relação direta e por vezes encontrar alguma ligação, ainda que seja apenas uma rima sem sentido, ou às vezes até encontrando um sentido, uma analogia entre duas ideias, né? Isso gerando criatividade. Isso na natureza acontece, temos outros exemplos, né? As próprias mutações que acontecem nos genes, muitas vezes elas são combinações aleatórias e que são disruptivas, né? Claro, pode também trazer uma consequência ruim, uma mutação, mas por vezes ela pode trazer novas características para uma espécie, né? Então fazendo também esse paralelo com a natureza, de como se inova, de como surgem realmente novas características, a gente pode entender que a criatividade ela vem daquilo que não é o usual, o raciocínio que todo mundo faz no cotidiano, o óbvio, são situações que fogem aquilo que é mais evidente, né? E muitas vezes cruzando informações que não são normalmente trabalhadas em conjunto, surgem grandes ideias, né? Então a gente imaginar também a genialidade podendo se manifestar em outros aspectos, né? Mas é importante a gente fazer essa distinção do que é o transtorno bipolar e o que é a genética da bipolaridade e até mesmo um temperamento que a pessoa possa ter influenciado por essa genética, né? Uma pessoa mais hipertímica, com mais confiança, que não tenha as fases depressivas ou de mania, de hipomania, as fases com aquela euforia, né? Ou até uma aceleração psicomotora, mas um temperamento que tem aquela influência. E isso não é necessariamente igual à doença, ao transtorno mental. Muitas vezes os genes eles não vão se manifestar, né? A gente tem um monte de genes e que muitos deles vão passar aí desapercebidos, dormindo, vamos dizer assim, né? Adormecidos, sem que eles se manifestem ao longo de nossas vidas. Então essa é uma coisa muito bonita, muito interessante da natureza. Como a gente recebe esse código dos nossos pais, esse código genético, essa sequência de informações, e que não necessariamente elas serão determinantes em todos os aspectos, né? Existe uma relação importante do ambiente e das experiências para que esses genes venham à tona, vamos dizer assim, né? Mas é importante também a gente fazer a ressalva que o transtorno bipolar por si só não tem relação com o aumento do QI em comparação com outras pessoas que não têm o transtorno bipolar. Então é super importante a gente não sair por aí dizendo que a gente é mais inteligente por ter um quadro A, B ou C, né? Até porque isso às vezes é uma forma da gente tentar melhorar a autoestima, que não é a mais saudável, que não vai trazer realmente resultados muito positivos dos nossos relacionamentos. A gente não deve criar esse tipo de distorção em relação aos diagnósticos. E, como eu disse aqui, existe a associação entre criatividade e genialidade, mas na média a inteligência não vai ser maior do que das outras pessoas. Pode ter uma pessoa que não tenha transtorno bipolar e seja mais inteligente, pode ter uma pessoa que tenha transtorno bipolar e seja menos inteligente. Então a gente não pode partir desse princípio de que isso realmente significa ser mais inteligente e, por sinal, com o passar dos anos, quando existe o transtorno mental, a tendência é a cognição ir piorando, então a concentração piora, a memória piora, o raciocínio não fica mais tão aguçado quando a pessoa não trata direitinho. Então, claro que não é uma boa ideia a gente achar que ter crises, entrar na fase de hipomania, de episódio misto, nas fases, vamos dizer assim, com mais energia, que isso seja uma coisa boa, porque isso vai piorar o prognóstico, inclusive, claro, se a gente não consegue raciocinar, se concentrar, ter memória, não vai conseguir executar as ideias, não vai conseguir realizar, né? Então, com certeza, a cognição piora com o passar dos anos no transtorno bipolar. A gente tem que tratar rigorosamente para evitar as fases, para prevenir as recaídas que são, sim, muito complicadas, tá legal? Mas
Esse era o raciocínio que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês estejam gostando do canal. Não deixem de curtir, de compartilhar, de dar sugestões para futuros vídeos. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!